Há momentos na vida em que o fogo da raiva parece queimar dentro de nós. Uma palavra dita, uma injustiça sofrida, uma expectativa frustrada, e de repente sentimos a força da explosão emocional, aquele impulso primário de revidar, de gritar, de ferir de volta. É um nó na garganta, um tremor nas mãos, o coração batendo descompassado. Nessas horas, a alma se sente assaltada e a escolha é posta diante de nós como um abismo. Sucumbir ao calor destrutivo da raiva ou, de forma surpreendente e contrária à nossa natureza ferida, escolher o silêncio. Muitos de nós conhecemos bem a dor que vem depois de cedermos à raiva. Ela passa, sim, mas deixa um rastro de destruição. Palavras que não podem ser recolhidas, relações que se fragilizam, a paz interior roubada e o pior, a sensação de que falhamos com o chamado de amor que Deus nos fez. A raiva, quando não domada pela graça, é um veneno sutil que nos afasta de nós mesmos e, consequentemente, da presença serena de Cristo. Ela nos faz escravos de uma reação e nos tira a liberdade de amar. A dor, neste momento, não é apenas a ofensa externa, mas a nossa fragilidade diante do pecado. O que fazer quando a pressão é insuportável e a boca se prepara para disparar? A nossa natureza humana nos empurra para a defesa, para a vingança imediata, para provar que estamos certos. Mas e se houvesse um caminho diferente? E se essa fúria, esse calor, fosse, na verdade, um convite disfarçado de Deus para uma batalha muito maior e mais silenciosa? A batalha da alma? Aqui, a sabedoria cristã nos ilumina. A decisão de escolher o silêncio em vez da raiva não é uma simples repressão, nem uma covardia. É um ato profundo de vontade e uma profissão de fé. É dizer no fundo do coração: eu não confio na minha força, eu confio na Tua graça, Senhor. Quando escolhemos o silêncio, a primeira coisa que acontece é a interrupção do ciclo de violência. A raiva busca o eco, o confronto, a réplica. O silêncio quebrou a corrente. São Francisco de Sales, mestre da vida espiritual, nos ensina que a raiva e a impaciência são o resultado de querermos que as coisas sejam feitas à nossa maneira e no nosso tempo. O silêncio, nesse contexto, é a renúncia ao controle imediato, é a entrega do palco de batalha para Deus. Espiritualmente, o silêncio escolhido na hora da provação opera uma verdadeira transfiguração na alma. Primeiro, ele se torna um deserto interior, um lugar onde o ruído externo cessa e o ruído da paixão descontrolada começa a diminuir. E, como sabemos pela tradição monástica, é no deserto que Deus fala. É ali que a alma se encontra desnuda diante do esposo. Ao segurarmos a palavra de fúria, estamos, na verdade, fazendo uma oferta a Deus, um sacrifício. Não é fácil, dói, parece uma derrota no mundo, mas é uma vitória no espírito. A energia que seria gasta na destruição é canalizada para a oração silenciosa. O coração, embora ainda agitado, começa a sussurrar: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. A Sagrada Escritura é repleta de exemplos do poder transformador do silêncio diante da agressão. Pense em Jesus. No momento da sua paixão, diante de Pilatos, diante dos sumos sacerdotes, ele se manteve em um silêncio majestoso. Isaías já havia profetizado sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaias 53, 7. O silêncio de Cristo não era vazio, era plenitude de amor, era a aceitação do mistério da cruz, era a maior manifestação de domínio próprio e de realeza. Ele tinha todo o poder para responder e se defender, mas escolheu o silêncio para nos ensinar que o verdadeiro poder reside na mansidão.
Quando o cristão escolhe o silêncio em vez da raiva, ele se une de forma íntima a esse silêncio redentor de Jesus. Ele permite que Cristo seja aquele que responde por ele. O apóstolo São Paulo nos exorta a não deixar que o sol se ponha sobre a nossa raiva, mas também nos lembra: não vos vingueis a vós mesmos, caríssimos, mas dai lugar à ira de Deus. RM 12:19. Escolher o silêncio é dar lugar à justiça e à misericórdia de Deus, e não à nossa justiça falha e vingativa. A tradição da Igreja, especialmente os padres do deserto, consideravam a raiva uma das tentações mais perigosas. Eles ensinavam a importância da exícia, o silêncio interior e a quietude, como o caminho para a união com Deus. Santo Ambrósio dizia que o silêncio na hora da provocação é a porta do autocontrole. O que acontece concretamente na nossa vida interior? Primeiro, adquirimos a virtude da paciência, que não é apenas a capacidade de esperar, mas a arte de sofrer bem. A paciência é o fruto do silêncio interior. A raiva que sentimos se torna a matéria-prima para a virtude. Segundo, o silêncio nos permite discernir. Na tempestade da raiva, somos cegos. No silêncio, a névoa se dissipa e vemos a situação com os olhos de Deus. Percebemos que, muitas vezes, a raiva não é sobre o que aconteceu, mas sobre a ferida antiga que foi tocada. E podemos, então, orar pela cura da ferida em vez de retaliar a agressão. Terceiro, e o mais belo, o silêncio se torna um ato de amor ao próximo. Se eu me calo, eu dou a outra pessoa a chance de se acalmar, de refletir, de não ser atingida pela minha fúria. Eu preservo a dignidade da relação, mesmo que momentaneamente ela pareça quebrada. Este é o amor que se sacrifica para preservar o bem do outro. Quando você escolhe o silêncio, você se torna um vaso preparado. O Espírito Santo não habita no tumulto, ele habita na quietude. Pense na Virgem Maria. Em todos os momentos cruciais, o Evangelho nos diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Ela não explodiu de medo no anúncio do anjo, nem de desespero ao pé da cruz. Ela meditava no silêncio, transformando a dor em fiat, em aceitação da vontade divina. A virada interior, a grande conversão, acontece quando entendemos que o silêncio não é ausência de voz, mas a voz do nosso eu mais profundo, unido a Deus. É a humildade se manifestando. No momento em que escolhemos o silêncio, estamos dizendo a Satanás: você não terá controle sobre a minha boca. Ela pertence ao meu Senhor. E estamos dizendo a Deus: toma tuas rédeas. Neste lugar de quietude, a paz que excede todo o entendimento desce sobre a alma. Essa paz não é ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio dos problemas. A raiva busca destruir a paz. O silêncio a resgata e a reconstrói tijolo por tijolo. Querido irmão, querida irmã em Cristo, não tenha medo do silêncio na hora da provação. O mundo nos ensina a ser barulhentos, a lutar por nossos direitos com unhas e dentes, a nunca levar desaforo para casa. Mas o reino de Deus nos convida à mansidão, à bem-aventurança dos pacificadores. O silêncio é a forja onde Deus trabalha o ouro mais puro da nossa fé. As provações, os momentos de fúria e o nosso esforço para nos calarmos são, paradoxalmente, os lugares onde Deus mais age. Ele não precisa de grandes ruídos. Ele se manifesta no sopro de uma brisa suave, como a Elias no Monte Horebe. Na espera, no silêncio de uma noite escura, na renúncia a querer ter a última palavra, ali está o Senhor, modelando o nosso caráter para que ele reflita a sua imagem. Aguardar em silêncio é um ato de esperança. É saber que Deus, em seu tempo, fará a justiça.
É crer que Ele pode transformar a dor e a ofensa em graça para a nossa salvação e para a salvação daquele que nos feriu. Confie, portanto, no poder silencioso da cruz. Confie que o Pai está vendo o seu esforço, a sua luta interior para não ceder à carne, mas seguir o Espírito. Que a paz de Cristo, que nasce desse silêncio de amor e domínio próprio, inunde o seu coração e a sua casa. Seja grato, pois cada vez que você escolhe o silêncio em vez da raiva, você está construindo um templo interior mais digno da presença de Deus. E ao fazer essa escolha, você se torna uma luz suave para o mundo, mostrando que é possível viver a caridade, mesmo quando a cruz pesa. Que o seu coração encontre repouso no manso e humilde coração de Jesus. Se esta mensagem tocou a sua alma e te inspirou a buscar um caminho de maior paz e fé, considere se inscrever neste canal. Juntos, continuaremos a meditar sobre as profundezas da nossa fé e a descobrir a beleza da vida espiritual em meio aos desafios do cotidiano. Que Deus te abençoe e te guarde no silêncio da sua paz.